E que tal? Que tal a máquina tricolor dos Pampas se fazendo de raposa, invadindo a casa do Galo e tocando horror, hein, tchê? Depenamos tudo. Pá! Uma vitória muito improvável do Grêmio. Grêmio 3, Galo Mineiro 1. Improvável, eu digo improvável. Improvável porque nós estávamos precisando de uma vitória assim, né, gurizada? Nós estávamos precisando de um jogo assim do Grêmio. Porque as melhores coisas no Grêmio nos últimos dias estavam acontecendo fora de campo. A compra da Arena, a tentativa do Marcelo Marques, em dando, ainda não presidente do Grêmio, mas futuro presidente do Grêmio, tentando dar uma força aí, contratar o Roger Guedes, embora a frustração de não conseguir trazer o cara, mas a gente começa a ver qual é o perfil de jogador que esse cara quer trazer para o Grêmio. Né? Então, mas dentro de campo, as coisas não estavam acontecendo. E diante disso, o Grêmio, cara, o Grêmio só precisava se manter. Na primeira divisão só precisa isso. Né? Nós só precisamos nos manter na primeira divisão, que o ano que vem está promissor. Está prometendo coisas boas para nós. Estamos enxergando no horizonte coisas boas. Mas dentro de campo não estava acontecendo. E claro, a gente vai buscar informações aí, pesquisar, né, nos canais aí identificados, repórteres, comentaristas, vai buscar informações a respeito do Grêmio, e aí se ouve um monte de coisa. Né, que o grupo tá rachado, que o Mano Menezes já não tá mais afim, que tá ultrapassado, e a gente começa a ver dentro de campo que sim, nós estávamos vendo que passa essa impressão, que os jogadores são ruins, a gente sabe que tem muito jogador ruim ali, mas cara, aí tu olha o jogo dos outros dos outros times, né, por exemplo, o Juventude, o Vitória, o Mirassol, esses clubes aí, e tu vê os caras brigando, vai, o Ceará, o próprio Ceará, tu vê os caras perdendo o jogo, mas brigando. Os caras jogando do início ao fim, competindo, mordendo, e tava faltando isso no Grêmio. E nós, torcedores, a gente olhava assim, onde é que foi parar a nossa identidade, cara? A nossa raça, a nossa alma castelhana, a nossa capacidade de brigar, de disputar, ainda que o time seja ruim, mas vamos brigar, vamos disputar, vamos correr, é homem contra homem, cada um pega um, e vamos tentar. Tava faltando isso no Grêmio. E de acordo com o que o campo vinha mostrando, tava muito difícil disso aparecer esse ano. Tava difícil. E aí veio o jogo contra o Atlético Mineiro. Nós perdemos pro Sport em casa semana passada. Inadmissível pro lanterna do campeonato. Facilmente abatidos pelo Sport. Da onde nós ia tirar? Acreditar que nós ia chegar lá e ia ganhar do Galo. Tava difícil. O próprio Grêmio tava nos falando isso. Eu fiz vídeo aqui a respeito disso. O Grêmio tava nos falando, time sincerão. Ei, não confie em nós somos ruim. Mas como isso? E vamos pro jogo contra o Galo, cara, e aí é o Grêmio sendo o Grêmio, né? Tava difícil de crer nessa virada de chave, né? Da água pro vinho. E aconteceu. O jogo começa ali, vamos falar um pouquinho do jogo agora. O Grêmio pegando, mordendo, né? O Mano Menezes tem de novo que modificar a escalação, e isso, claro, prejudica. Tu não consegue dar entrosamento para um time. Né? Por vezes falta de convicção do Mano, por vezes cartões amarelos, vermelhos, lesões. Tudo isso, esse conjunto aí não permite o treinador colocar o mesmo time em campo. Mas o Mano vem com uma escalação ali um pouco diferente. Coloca Kahneman e Balbuena na zaga, né? Coloca ali o Vila Sante, o Cuejar e o Edenilson no meio campo, né? O menino lá, o Ronald, na lateral direita, o Marlon, e aí vai pro ataque ali o Alisson, o Kike Oliveira e o Carlos Vinícius. Né? A gente olha aquela escalação ali, cara, e aí fica aquela coisa, se o Cuejar jogar embaixo, se o Cuejar jogar um pouquinho do que sabe, e jogou!
Deu outra dinâmica pro meio-campo do Grêmio. E o Cuéllar não tá 100%. O Ronald, por vezes, tomou um baile na lateral direita. Tomou, o guri não é dali, tá improvisado. Mas tu vê que ele tem vontade, ele lembrou. Sim, a vontade, a garra do Igor Serrote, que era limitadinho, né? Mas tu via que era um cara que tava querendo. O próprio Gustavo Martins, o Camilo não deu, né, velho? O Camilo não tinha condição de jogar naquela lateral ali. O Ronald, pra mim, foi melhor que o Camilo. Foi melhor. A dupla de zaga muito bem. E aí, com essa escalação, o Mano vai pro jogo e, cara, o Grêmio tá ali marcando e o Atlético na pressão, né? Parecia que era questão de tempo o gol do Galo, né? A gente tá acostumado com isso, a gente tá calejado, cara. A gente tá calejado com isso aí. Parecia que o gol do Galo era questão de tempo. Mas em cima, mas tu via que o Kahneman e o Balbuena estavam mordendo, a frente da área do Grêmio tava bem fechada e o Galo pressionando. Né, mas é que eles têm jogadores de qualidade ali, para chegar o Hulk principalmente, né? Mas a gente olhava assim, faltava criação, né? O Grêmio até estava se defendendo bem ali, mas faltava aquela saída de bola assim do camisa 10, aquele escape, aquele passe de qualidade, e nós não estávamos tendo isso aí. O Edenilson, cara, eu já falei aqui, o Edenilson não é protagonista, ele não é jogador para ser protagonista. Eu não acho ele um jogador desprezível, tá? Mas não é meia, faz tempo já que o Edenilson não consegue jogar como meia de criação. Ele é um bom, um ótimo, um excelente coadjuvante, ele é um jogador operário. No meio ali de 2, 3 jogadores bons, ele vai conseguir fazer o papel dele direitinho, tá? O Edenilson é esse tipo de jogador, né? Mas vamos lá, e nós temos ali, só faltava uma saída de bola e talvez daria para dar uns ameaços no Galo. E aí veio o gol dos caras, né, velho? Cara, eu não vou criticar o Volpi, tá? É porque o Volpi, os caras estão falando aí, é verdade. O Volpi é um goleiro que ele faz os milagrezinhos dele, ele tem conseguido, em alguns momentos, ajudar o time. Ontem, por exemplo, o jogo ainda estava 2-1, ele faz uma defesaça, ele busca uma bola embaixo ali, no outro chute do Scarpa, mas o Volpi é sim, velho, aquele goleiro que chama golaço. Aquele chute do Scarpa ali é quase que impegável. Se tu pegar os melhores goleiros do mundo, cara, aquele chutaço ali, sabe, é complicado. Me lembrou o gol do Valência no Grenal. E eu falei aqui quando o Valência fez aquele gol, dificilmente nós vamos ver. Enquanto o Valência for jogador do Internacional, dificilmente nós vamos ver ele fazer outro gol desses. Então o Volpi parece que ele tem um imã, ele chama esse tipo de gol, né? O Scarpa, assim, o Scarpa no Galo até que não, mas no Palmeiras eu lembro dele fazendo uns golzinhos assim de fora da área. O Scarpa é meio embaçado, o bom é não deixar ele bater. Mas tá, golaço do Galo, e aí vem todo aquele filme, cara, com todo, mesmo o time pegando, mordendo, se esforçando, será que nós vamos tomar uma bigornada do Galo aqui? Mas aí segue o jogo ali, cara. Aí a bola parada, tava difícil de entrar, tabelando, triangulando na criação, a bola parada desequilibra. Eu acho que nós gremistas, eu, por exemplo, eu não conhecia muito o Carlos Vinícius, mas eu acho que o Galo conhecia, porque eles focaram muito a marcação em cima do Carlos Vinícius, centroavante grande, alto, forte, né, com imposição física, eles focaram muito a marcação nele, e aí eu acho que o gol do Edenilson reflete muito que tipo de jogador é o Edenilson. O gol do empate do Grêmio. Logo depois, o Galo faz o gol aos 37, com o Scarpa, e logo depois, eu acho que lá pelos 41, 42, o Grêmio empata. O gol do Edenilson, tá? Ele tá ali, ele procura um espaço para tocar aquela bola e ele cabeceia quase que se agachando, o marcador subestimou ele, o marcador achou que ia bloquear ali a passada dele, ia conseguir tirar a bola, e ele se agacha e se posiciona. Um gol a cara do Edenilson, um gol operário. Choradinho, morrendo lá, não sei, o goleiro do Galo saltou meio atrasado, né? Mas tinha muita gente na frente dele, quando ele viu a bola estava passando. É bom goleiro, o Everson, acho o nome do goleiro do Galo. E empatamos. E aí o Grêmio, sim, aí sim, gurizada, a gente viu o Grêmio com brio, o Grêmio mordendo, e aquela coisa que estava faltando, aquela garra, aquela vontade de jogar por um prato de comida, a zaga mordendo, a zaga pegando, os jogadores ali tentando, tomando, claro, o Galo vem para pressão, o Galo vem para cima. E de novo na bola parada, de novo, aí já no segundo tempo, na bola parada. Cara, que jogador esse Balbuena, hein? Não tanto
pela qualidade. Mas tu vê que é um cara que entra em campo pra jogar. Quando ele veste a camisa, é pra jogar, é pra competir, não é pra brincar. Ele mandou bem na zaga, ele morde, ele chega, ele dificilmente perde uma dividida. E ali sobrou pra ele dentro da área ali, velho, não tem, né? Eu achei até que na hora ali o gol tinha sido do Carlos Vinícius, porque ele chutou com qualidade, ele chutou com potência aquela bola ali, pegou bem, né? E já saiu metendo o general aqui, ó. Baita jogador esse Balbueno, acho que vai nos ajudar, hein? Vai contribuir. Eu acho que fechou bem aquela zaga ali com Kahneman e Balbuena. Pena que não sei se eles vão conseguir ter sequência, pela idade, por tudo. Mas agora jogos de semana em semana, uma vez por semana, de repente eles vão conseguir. E aí, claro, o Galo vem pra cima de novo e a pressão, e quando parecia que ia ficar angustiante, ia ficar aquele jogo angustiante da iminência do Grêmio tomar um empate, mas a gente vimos raça, vontade, vimos a nossa alma castelhana de volta, vimos o Grêmio pegando e mordendo, e na qualidade dos guri, uma bola roubada no meio campo, e aquilo que eu falo às vezes aqui, o Grêmio às vezes tá ganhando o jogo, o Grêmio às vezes tá ganhando ali 1-0, 2-1, cagadinho, e falta uma jogada, falta ali uma tabelinha, um passe milimétrico para matar o jogo, porque o Galo se atira pra frente, dá espaço, bola cai no pé do Riquelme, pifa pro André Henrique, ele podia ter tocado pro gol, viu o Aravena bem posicionado, 3-1 Grêmio. E aí, gurizada, eu vou dizer pra vocês, achou, não quero me iludir, porque o Grêmio já fez isso 2 ou 3 vezes com nós esse ano, tá? Como foi contra o Fortaleza, que o Grêmio fez ali um jogo mais ou menos, né, ganha o jogo e a gente acha que vai engrenar e no jogo seguinte cai tudo, né? Cai tudo. Ontem contra o Galo o Grêmio teve um certo rendimento aliado com o resultado. Teve. Eu espero que mantenha isso, porque com esses jogadores vai ter problema para a semana que vem no jogo contra o Ceará. Ah, e o juiz também, né, cara, para não deixar passar aqui, aquelas expulsões ali, os caras só se empurraram. A do Carlos Vinícius eu fiquei em dúvida, tá? Eu não vi o movimento do gatilho, ficou meio confuso. A imagem da TV ali em câmera lenta não dá pra ver. Acho que o juiz foi muito rigoroso, mas igual, eu falo aqui às vezes, não pode levantar braço na altura do rosto do outro jogador. Porque aí o cara mete uma encenação lá, né, parece como se fosse uma tentativa de assassinato, né, aí o árbitro em campo morde ali, daqui a pouco o VAR fica naquela, não, mas vamos deixar assim, foi mesmo, teve um movimentinho ali, tá? Mas eu acho que foi, tá, eu não vou dizer que foi injusta a expulsão do Carlos Vinícius. A do cara do Atlético ali, eu acho que é o Coelho, nítido, né? Ele pisa e ainda faz uma pressão na perna do guri, bem expulso. A do Dodge e a do outro cara do Atlético Mineiro eu achei exagerada, tá? Se eles vão expulsar tudo que é jogador que fica no empurra ali, trocando bracinho pra cá, bracinho pra lá, a maioria dos jogos aí vai terminar com 7, 8 jogadores em campo. Achei bem rigoroso o árbitro, mas eu acho que o resultado não passou por ele, creio. Na minha opinião, não passou pelo árbitro o resultado do jogo. Mas o futuro, os próximos jogos do Grêmio podem ser promissores. Claro, não vamos ter o Carlos Vinícius, mas no próximo jogo talvez tenha o Bright White, não vamos ter o Vila Sante, não vi qual é o grau de lesão do Vila Sante, não vamos ter o Dodge, o Mano vai ter problemas ali com os volantes do time, espero que o Cuejar consiga atuar no próximo. E também já de estreia o Marcos Rocha, e eu gostei da contratação do Marcos Rocha, tá? Para esse momento do Grêmio. Se fosse um jogador contratado início de temporada, na formação do time ali no início da temporada, talvez eu não ia concordar muito, tá? Mas nesse momento, eu acho que é uma excelente contratação do Marcos Rocha. É um cara campeão, é um cara acostumado com jogo grande, é um cara que parece que está bem conservado fisicamente, e já tivemos experiências, né? Eu lembro do Zé Roberto, o lateral esquerdo, que depois jogou até na meia, o Léo Moura, né? Então eu acho que o Marcos Rocha vai contribuir, e aí quem sabe o Grêmio agora em casa, no próximo jogo contra o Ceará, consegue engrenar 2 vitórias na reta, né? E aí sim, começar a distanciar de vez daquele Z4. Por hora era isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.